um dos seus líderes, em nome de Jesus, aleluia. Prontos para a palavra? Oh, Jesus, eu vejo os irmãos aqui, meu coração se enche de fé. Oh, você aqui alimenta minha fé, irmão, aleluia. Você aí na sua casa também, porque eu sei que muitos irmãos não estão aqui, porque ele não pode estar, ou porque talvez não há recomendação. Eu louvo a Deus pela sua vida também, louvo a Deus porque a igreja tem se mantido firme, tem se mantido forte, e é o Senhor quem faz todas essas coisas. Você certamente é muito amado, eu não vejo a hora de nós podermos nos reunir, irmãos, aleluia. Então, logo seja possível aqui em Jundiaí, nós vamos nos reunir, e eu acredito que não vai dar para fazer um culto só, nós vamos fazer um culto de 3 horas, 1 hora de louvor, viu, David? Aleluia. Oh, Jesus, vou gravar um disco aqui, aleluia, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Eu quero ministrar para você a respeito da graça, quero falar para você a respeito da graça, tem queimado no meu coração. Nós estamos ministrando a respeito de fé, a respeito da verdade. Uma das coisas que nós temos muito dito nos últimos anos, aliás, todas as palavras que eu ministrei aqui em Jundiaí, em uma medida ou outra, eu abordei basicamente o mesmo assunto. Qual é o assunto? A graça é o favor de Deus para você que não merece. Mas como eu já falei hoje, algo muito importante, alguns irmãos têm deturpado a graça, têm transformado a graça em algo vão. O que é transformar a graça em algo vão? É virar e falar, bom, eu estou na graça, então agora eu não vou fazer mais nada. Já que eu estou na graça, então, aí você fala para o irmão, vamos um exemplo, tá, irmãos? Vamos orar no prédio. Não, pastor, estou na graça, não preciso orar mais não. Oh, Jesus. Um aviso que eu esqueci aqui, muito importante, no final do mês, no último sábado do mês, no dia... Jesus, já estou aqui em agosto, no dia 30 de agosto, 30 de agosto é domingo, 29 de agosto, nós vamos nos reunir com todos os homens aqui da igreja, aleluia, nós vamos ter ali um momento extra forte, aleluia. Se você é macho, você vem, irmão, não é para frouxo não, porque você é macho em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não vou falar muitos detalhes agora, nós vamos definir o local ainda. Pastor, estou com medo de vírus, então você não vem não, em nome de Jesus, é só para macho. Aleluia, em nome de Jesus. Eu volto aqui para a palavra, oh Jesus, me ajuda. Então veja, alguns irmãos então têm transformado a graça em algo vão. Então, vamos fazer encontro de homens. Pastor, estou na graça, não preciso não. Se você pensa que você não precisa, eu te estimulo a vir, porque você é o que mais precisa. Porque só as irmãs falam amém, meu Deus. Aleluia. Então veja, o que é transformar a graça em algo vão? É achar que Deus mudou seus princípios. Deixa eu te dizer, Deus não mudou seus princípios. A lei foi cumprida na cruz, glória ao Senhor Jesus. A lei serve para mostrar o pecado. A lei serve para mostrar que nós não conseguimos, mas a lei foi cravada na cruz, Jesus cumpriu a lei, mas ele não revogou os seus princípios. Existem princípios da palavra de Deus. Então vou te dar um exemplo claro. A palavra de Deus diz que aquele que semeia, ele vai colher. A Bíblia diz ainda o tamanho da colheita, 30, 60 e 100 por 1. É um princípio. Alguns irmãos pensam que é lei da semeadura. Não, não é. É princípio. É ilógico você olhar para uma plantação e imaginar que se você não cultivar ela vai frutificar. Eu vou te dizer, só vai dar mato. É o mesmo princípio, a gente aplica para o casamento. Você quer ter um casamento ajustado? Cultive seu casamento. Cultive sua esposa, seu esposo, sua casa é um jardim, meu irmão. Jardim precisa de manutenção, precisa de trabalho, precisa de investir, mas não é no suor. Aonde entra a graça, pastor? Não é no suor. Não, então agora eu vou me esforçar muito. Não, é virar para Deus e falar, Senhor, aqui está o meu jardim, não sei o que fazer com ele, não consigo, preciso do Senhor. Aí a graça vem e te basta. Mas alguns irmãos acham que agora não tem que fazer mais nada. Ele canta até aquele corinho dominical, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Ele canta aquele corinho,
Deixa eu viver de qualquer jeito, né? Irmão, que coisa mais ilógica. Agora, outro princípio é, tudo que você fizer, faça confiado na graça e no favor de Deus e não em você. Sabe, eu tenho reparado, eu tenho estimulado os meus líderes, nossos líderes, aleluia, líderes de célula valorosos, cheios do Espírito, homens de Deus. Eu me sinto muito honrado em andar com esses homens e mulheres de Deus, aleluia. Eu tenho estimulado os meus irmãos a pedirem. Tenho estimulado você a pedir. Pede, 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 pede e o Senhor vai te dar. Você quer uma célula ajustada? Pede e o Senhor vai te dar. Mas se você tiver o pensamento do mundo, tá pandemia, o povo não vai. Renova a sua mente, pede. Pede, Senhor, eu quero a minha célula cheia de visitantes. Senhor, eu quero gente convertendo aqui. Nós vemos aqui, em outras palavras, né? Senhor, nós não viemos aqui para brincar e a gente também não consegue. Nós precisamos do Senhor. Move nesse lugar. Porque a hora que o Espírito move, acredite, as pessoas são tocadas. Se você olhar o avivamento da Rua Azusa, eu estimulo você depois a pesquisar sobre isso. As pessoas subiam no apartamento para reclamar do barulho, eram cheias do Espírito, se arrependiam, confessavam seus pecados e eram batizadas do Espírito Santo ali na hora. Subia para reclamar. Está muito barulho, o que vocês estão fazendo aí? E o Espírito tomava eles, aleluia. Glória a Deus, o Senhor vai fazer de novo em nome de Jesus. Tudo que você faz, faça confiado na graça. Então veja, o que é o fé? O que traz a fé? Então veja, encontrar com o Senhor traz fé. Traz fé. Traz fé, enche seu coração de fé. Muitos de nós já passamos, vamos falar do encontro literal, muitos de nós já passamos pelo encontro com Deus, tivemos um encontro com Jesus, foi maravilhoso, mas você há de convir que em alguns momentos nós nos acostumamos. A gente vira até um clichê, o encontro é maravilhoso. Antigamente, em 1912, os irmãos dessa época vão saber, você dizia o encontro é tremendo, aleluia. E é mesmo, o negócio é poderoso, aleluia. Mas veja, qual a questão que eu quero chegar? Muitas vezes nós, como cristãos, nos acostumamos. Não, o encontro é muito bom. Não, o encontro é motivador. O encontro, e aí nós pensamos que temos que viver de encontro em encontro. E aí nós olhamos e falamos, meu Deus do céu, não temos tido encontro por conta dessa pandemia, é por isso que a coisa não vai. É igual aquele irmão que acha, espero que não seja você, meu Deus, tomara que não tenha ninguém aqui assim, Jesus me ajuda, porque depois você vai achar que é para você e não é. Mas é igual aquele irmão que ele acha que ele só é abençoado quando a célula está na casa dele. Tem pandemia, a célula é online, ele pensa, meu Deus, está tudo ruim lá em casa, porque não está tendo célula. A célula virou um amuleto. A célula, o católico, ele tem a imagem da santa, você agora tem a célula, virou seu amuleto, você volta você falar com a célula. Louvado seja, abençoado seja a célula. Quer dizer, você tirou o foco do local correto. O que nós precisamos? De um encontro com Jesus. Eu preciso de um encontro com o Senhor. Eu quero pegar aqui o apóstolo Pedro. Pedro foi alguém que teve, basicamente, 2 encontros poderosos com Jesus. 2 encontros que transformam. Você sabe que ainda tem gente que tem medo de encontrar o Senhor? Tem medo. Você sabe que ainda tem gente que pensa que precisa resolver todos os seus pecados, para depois então ele servir a Jesus. Então, e nessa questão, nós vamos encontrar 2 tipos de pessoas. Nós vamos encontrar aquele que tem medo, então ele diz, eu tenho que resolver todos os meus pecados, para então eu servir a Jesus. Esse é um problema, porque quando que você vai conseguir resolver seus pecados? Se você conseguisse resolver seus pecados, Jesus não precisava ter morrido na cruz, porque não depende de você. A resolução do pecado depende do crer. Crer corretamente vai transformar a sua história, aleluia. Mas tem também aquele grupo de irmãos que pensa que ele não precisa resolver mais nada. Oh meu Deus do céu, ajuda-nos nos nossos extremos, Hannes, eu não gosto de extremos, Hannes, ajuda-nos nos nossos extremos. Então o outro ele pensa o seguinte, olha, bom, já que eu não tenho que fazer mais nada, eu vou viver de qualquer jeito e a graça me basta. Ouça, isso é transformar a graça em algo vão. O que você precisa em ambos os casos? Nós precisamos de um encontro com Jesus. Alguns irmãos não encontram Jesus porque eles têm medo. Tem medo. O medo, ele veio por causa do pecado. O medo vem por causa do pecado.
Quando nós vivemos conscientes do erro, quando nós vivemos conscientes do pecado, nós sempre sentimos medo. Medo é um agente que te paralisa. Vence o medo em nome de Jesus. Pastor, você não tem medo? É claro que eu tenho. É lógico. Você não tem medo de ficar doente, pastor? De vez em quando eu sou atacado na minha mente. Esses dias eu tossi e na hora o Silas estava do lado e falei, ih, fica meio longe aí. Vai que esse negócio, não sei, vai mais para trás aí. Veja, o medo é normal. Mas o que não é normal para nós é ceder ao medo. Quando o medo atacar você, imediatamente lembre, eu sou amado. A graça me basta. Poder do meu Pai se aperfeiçoa em mim. Favor do meu Pai me abençoa em todas as coisas. Não viva consciente do seu pecado. Viva consciente do amor do Senhor por você. Entenda uma verdade, é uma verdade bíblica. Entenda uma verdade. Você foi perdoado. Que medo que você precisa ter? Nenhum, você foi perdoado. Pastor, mas você não sabe quem eu sou. É verdade, não sei. Não sei, no íntimo talvez só a sua esposa te conheça bem, só o seu esposo, nem eles talvez, mas veja, não sei, eu sei de uma verdade, você foi perdoado. Pastor, você não conhece as minhas falhas, é verdade, não conheço, mas eu sei de uma coisa, você foi perdoado. 1 João capítulo 4, verso 18, a palavra de Deus diz, projeta aí, 1 João 4, 18, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Qual é o verdadeiro amor? Muitos irmãos relaxam no seu encontro, no seu relacionamento com Deus, ou fogem e dão lugar ao medo, porque pensam que o amor é baseado no nosso amor. O verdadeiro amor não é o seu amor, mas é o amor dele por você. Essa tem que ser a verdade que queima no seu coração. Cristo me amou ao ponto de morrer naquela cruz para me dar vida. Então, existem enfermidades? Irmãos, assim, eu fico assustado, eu vou abrir meu coração para você. Toda vez que eu abro meu coração dá problema, oh meu Deus, mas eu vou abrir meu coração. Eu fico assustado com irmãos que pensam que Deus ainda quer punir pecados. Que pensam que Deus está interessado em punir seus erros. Eu fico assustado. Porque alguém assim não conhece o Senhor ainda. Alguém assim precisa de um encontro poderoso com o Senhor. Nós precisamos de um encontro do Senhor todos os dias. Não é um encontro só por conversão. Você precisa ter um tempo de relacionamento com Deus. Você precisa ter um tempo a sós com Deus. Alguns irmãos acham que pela graça agora, ele não precisa mais buscar Deus. Não, então, mas eu não preciso mais orar. Porque o Senhor sabe, a graça me basta. Oh meu Deus, quanta tolice. Jesus me ajuda. A graça te basta. Veja, eu amo minha esposa, e minha esposa como boa mulher, a maioria das irmãs tem isso, apesar de elas não admitirem, as irmãs têm necessidade de falar, aleluia, e você homem tem obrigação de ouvir, louvado seja Deus, às vezes você não gosta de ouvir, mas as irmãs têm. Um tempo atrás, se eu não me engano, um estudo dizia que as irmãs têm necessidade de falar no mínimo 5.000 palavras por dia, e o homem, ele fala no mínimo 1.000, por que será que Deus fez você falando menos, irmão? Porque quando você fala não dá para ouvir. Então Deus te juntou com uma mulher que tem necessidade de falar 4.000 palavras a mais que você, e você só fala 1.000. Ouça, quando você ouve, você está cultivando a sua terra. Mas veja, eu amo a minha esposa, mas não quero ouvi-la, não quero falar com ela. Você acha que ela vai se sentir amada? Mas eu venho no culto de domingo, não, no culto de domingo não, porque aí vai ficar muito explícito, né? Mas aí eu estou em casa e eu digo, esposa, eu amo tanto você. Aí ela vai falar, não tenho tempo. Não quero te ouvir, oh Jesus. Não quero te ouvir. Você ama essa esposa? Não, você não ama, filho. Não ama, infelizmente você não ama. Então veja, você reparou que às vezes nós fazemos a mesma coisa com o Senhor? Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero tanto, Senhor. E aí Deus está pronto para falar com você. E Deus fala com você através da oração, da vida, da revelação da palavra. Mas você não quer ouvir porque você não tem tempo. Estou muito ocupado. Não posso ler a Bíblia agora. Não posso. Uma vez, uns anos atrás, eu desafiei um rapaz. Ele falou para mim, eu não tenho tempo. Eu estudo, eu trabalho. Eu falei, levanta mais cedo. Mais cedo? Já chego da faculdade meia-noite.
Já levanta às 4 da manhã, agora vou levantar às 3. Percebe que é tudo muito difícil? Nós achamos muito difícil, tudo muito difícil. Veja, por que nós achamos tudo muito difícil? Porque nós não nos importamos com o encontro com o Senhor. Quero estimular você, nós precisamos de um encontro diário com o Senhor. Diário. Deus quer se revelar para você de forma diária. E aí você pode virar e falar, não pastor, mas eu não sei. Se você não sabe, me liga, manda uma mensagem, eu vou te ensinar. Eu vou orar com você aí uns dias na semana, aleluia. Eu vou orar. E não importa se é no monte, não importa se é na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, você precisa de um encontro com Deus. O encontro é que vai te transformar. A glória é que vai transformar você. Eu quero usar Pedro então, como exemplo de alguém que encontrou ao Senhor. Aleluia. Foram 2 encontros, e nesses encontros, interessante que ambos os encontros houve uma pesca que foi um milagre, e em cada um deles, Pedro mostrou uma atitude diferente para com o Senhor Jesus. Então veja, eu diria que Pedro teve um encontro com o Senhor antes da graça, e um encontro depois da graça. Importante, aleluia, é muito importante você perceber que a graça não é uma coisa. Eu ainda fico impressionado que alguns irmãos pensam que nós pregamos a mensagem da graça. A graça não é uma mensagem, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. A graça não é uma palavra que nós resolvemos pregar de 2017 para cá. A graça não é algo que a gente resolveu inventar, que a gente teve revelação agora do Novo Testamento. Não, a graça é Jesus. A graça é uma pessoa. A Bíblia diz que a lei foi dada, mas a graça veio. Por que a graça veio? Porque a graça é uma pessoa, a graça é o Senhor. Nós precisamos de um encontro com a graça todos os dias da nossa vida. Mas vamos pegar Pedro então, para entender esse encontro antes da graça. O encontro então, de Pedro com o Senhor, lá na ocasião da pesca maravilhosa. Veja, necessariamente não foi a primeira vez que ele havia encontrado com Jesus. Então, a primeira vez que Pedro encontrou Jesus está relatado lá em João capítulo 1, verso 40. Não vou ler os textos, mas lá em João capítulo 1, fala desse primeiro encontro. A Bíblia diz que André, irmão de Pedro, ele disse, ei Pedro, vamos lá encontrar o Messias. E ele leva então Simão, ainda Simão, para Jesus. Quando Jesus colocou os olhos em Pedro a primeira vez, colocou os olhos, ele disse, você é Simão, filho de Jonas. A partir de agora, você vai ser chamado Cefas. Cefas em aramaico significa pedra. Essa foi a primeira vez ali que Pedro encontrou com Jesus. Por alguma razão desconhecida, Pedro não seguiu Jesus imediatamente. Não dá para saber isso, a Bíblia não coloca isso. Pedro voltou a pescar. Pedro, para alguns que entendem aí, ele tinha uma empresa de pesca, aleluia. Ele tinha lá os seus barcos e ele trabalhava pescando. Mas em seguida, Pedro encontra Jesus mais uma vez. Nessa hora que Pedro encontra Jesus de novo, Pedro ainda não o conhecia tão bem. E nesse encontro, nesse momento, Pedro havia trabalhado e pescado a noite toda. Veja, Pedro havia trabalhado, havia pescado, e ele trabalhou a noite inteira, e ele não pescou nada. Projeta para mim, Lucas capítulo 5, verso 1. Então veja, Pedro era um pescador experiente. Pedro sabia. Eu não sei como o pescador faz isso, mas o camarada olha para o mar, ele sabe onde tem a tal da maré, ele sabe onde que está o tal do peixe, e ele lança a rede, e ele volta com o peixe, é um negócio impressionante. Uma das viagens que nós fizemos, de férias, nós estávamos num lugar, e de repente encostou um barco, e o pescador vinha puxando lá um monte de peixe. Eu falei, mas pescou agora? É agora. Eu falei, como é isso? Pescou? Lança a rede e pesca. Eu fiquei pensando, falei, se eu for lá, não pesco nada. A minha infância é uma graça, minha avó amava pescar, viu Aleixo, aleluia. E ela me levou para pescar sempre, e eu sempre peguei mordida de mosquito. Nunca peguei um peixe na vida. A minha raiva era que ela lançava a tal do anzol lá e pegava peixe, eu lançava no mesmo lugar, não vinha. Roubava lá a tal da isca e eu não conseguia pegar nada. Aquilo me trouxe uma frustração enorme. Até hoje eu não sei pescar, oh meu Deus. Mas o Aleixo ficou de me ensinar, aleluia. Eu não sei, até hoje eu não sei.
Veja, mas por quê? Porque aquele que conhece, ele sabe, ele conhece, é o trabalho dele, ele sabe aonde lançar as redes. Pedro sabia aonde lançar a rede. Quem que Pedro não conhecia? Pedro ainda não conhecia bem o Senhor. E mais uma vez, quero frisar para você, Pedro estava pescando a noite inteira. Sabe, da mesma forma que João 21, ele estava pescando a noite inteira, ele não tinha pego nada. Então olha lá, Lucas capítulo 5, verso 1. Lucas 5, verso 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Enquanto em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Imagina a cena. Pedro tinha trabalhado a noite inteira, Jesus vai para lá, a multidão segue, a multidão está apertando ele. Você já reparou que algumas praias é muito difícil você falar ali? Então, o que ele pediu? Pedro, me leva lá para o meio do mar, me afasta um pouco o barco, eu vou ensinar do barco. Ele fez o barco do púlpito, fez o barco de púlpito, foi ministrar em cima do barco, aleluia, glória a Deus. E aí Pedro então leva, Jesus está ensinando. Quem que está lá dentro do barco? Pedro está lá dentro do barco sentado. Você sabe que Pedro tinha um temperamento, como é que eu vou dizer? Um temperamento assim explosivo. Qual que é o temperamento de Pedro? Era um temperamento colérico, aleluia. Os bons coléricos, um dia eu vou ensinar os homens sobre isso também. Então ele tinha esse temperamento mais explosivo, ele era chama, ele era o fogo. Eu fico imaginando Pedro pensando, a Bíblia não diz isso, tá? Deixa eu frisar de novo, para você não sair falando que eu falei que a Bíblia diz o que ela não diz. A Bíblia não fala isso, é eu viajando na palavra, tá? Fica imaginando Jesus lá ensinando e Pedro pensando, será que esse Jesus não está ligado que eu trabalhei a noite toda? Estou mal cansado, ele não termina esse negócio, não para de falar esse menino. Sabe quando você vai na célula? Nas nossas células não acontece isso, aleluia. Sabe quando você vai na célula, é meia-noite, o líder está fazendo a palavra ainda? Você está pensando, meu Deus, amanhã tem que trabalhar, será que esse líder não se ligou? Será que ele não sabe? O pastor já falou para ele que a célula tem que ser no máximo 2 horas com a comunhão. Será que ele não aprendeu ainda? E ele está na meia-noite, não para de falar mais, aleluia. E Pedro está lá sentado e ouvindo, falando, mas esse Jesus, o que está acontecendo, Jesus? Eu estou cansado, eu estou com sono, eu já estava lavando a rede, ele me faz enfiar a rede dentro do barco, me afasta o barco, eu estou aqui. Quanto tempo Jesus pregou? A gente não sabe. Sei que Pedro estava com ele. Seguindo o texto, a palavra de Deus diz, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, aqui mostra o tamanho da paciência de Pedro, né? Mestre, eu fico imaginando Pedro, mestre, querido mestre, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Aleluia, aleluia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Senhor, eu conheço o mar, eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado, eu estou com sono, mas porque o Senhor falou, eu vou lançar as redes. Aí a Bíblia diz, e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aleluia. Quando Pedro viu o milagre, quando Pedro teve o verdadeiro encontro com Jesus, ele caiu diante de Jesus, e o que ele falou? Afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. Eu não posso andar com o Senhor, eu tenho pecado. Essa frase é de alguém que tem coragem? Essa frase é de alguém cheio de fé? Essa frase é de alguém o quê? Cheio de medo. Cheio de medo. Senhor, eu encontrei com o Senhor, eu encontrei sua santidade. Isaías tem a mesma coisa, se não me engano é o capítulo 5 ou 6, eu não vou projetar, mas Isaías teve um encontro com o Senhor, e Isaías disse, e eu vi o Senhor. Você sabe o que ele falou depois que ele viu o Senhor? Ele falou, ai de mim, sou pecador, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz na sequência, os meus olhos viram o Rei.
Teve um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus trouxe para ele o quê? Medo. Por que trouxe medo? Trouxe medo para cada um deles. Porque havia consciência de quê? De quem eu sou. Todas as vezes que você encontra com Jesus, tendo a consciência de quem você é, o resultado para você é medo. É medo, é insegurança. O que Pedro viu ali? Pedro viu a sua santidade. Deixa eu te dizer, o Senhor é santo, o Senhor é totalmente santo. Pedro encontrou com a santidade. Todos, irmão, todo crente vai concordar com você que falar para as pessoas a respeito do amor de Deus é muito bom. Todo crente diz isso. Mas todos os crentes também, eles dizem que precisa falar sobre a graça. Mas tem alguns crentes que acreditam que depois de converter, você precisa da santidade de Deus. Porque a santidade de Deus é o que muda você. Aleluia, aleluia. Sabe, o que eles dizem, muitos irmãos dizem que a gente começa na graça, mas depois a gente tem que progredir para a santidade. Porque a graça é o leitinho. Mas a santidade é o que precisa. A graça é o básico, mas a santidade é a comida sólida. Mas se você parar para olhar o Evangelho, os Evangelhos você vai enxergar exatamente o oposto. O que Pedro encontrou nesse primeiro momento ali com Jesus? Pedro encontrou a santidade do Senhor. Mas se você olhar lá em João capítulo 21, Pedro encontrou a graça. Veja, aqui, quando Pedro encontra a santidade, a reação dele foi: afasta-te de mim, Senhor. Mas se você olhar lá em João capítulo 21, quando Pedro encontrou a graça, a Bíblia diz que ele pulou e nadou na direção de Jesus. Ouça, presta atenção. É claro que Deus é santo. É claro que a santidade de Deus é algo profundamente importante. Mas veja, a sua santidade, ela não é mais como ela era colocada no Velho Testamento. A palavra de Deus diz que o Senhor era mantido no Santo dos Santos, e o homem era mantido separado. Tinha um véu grosso ali, e esse véu separava, mas a Bíblia diz que o véu se rasgou, e a Bíblia diz que Deus veio ao homem. Não foi você e nem eu que fomos ao Senhor, foi o Senhor que veio a nós. Isso é a graça. A santidade, é lógico que ela é importante, a santidade é eu tentando ir a Deus, mas a graça é Deus vindo até mim. Eu tenho profetizado e orado sobre você. Você aí na sua casa, você aqui no prédio, eu tenho orado sobre você. Você vai ter encontros com a graça diariamente na sua vida. Você vai ter encontros com a graça. Você vai olhar e falar: meu Deus, errei, me perdoa, e vai encontrar favor e graça. E bondade vai se manifestar para você. Sabe, algo muito importante, o véu se rasgou. No Velho Testamento, a ordem para Moisés era: não vem para cá. Êxodo capítulo 3, verso 5 diz: não vem, não cruza, não chega perto. A sarça que ardia, e ainda ouve-se a voz e dizia: tira a sandália dos pés, aqui é terra santa, não chega perto, fica longe. O que é isso? É santidade. Porque se você entrar na santidade com pecado, você vai ser fuzilado, você vai morrer. Mas o Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, verso 19 diz: acheguemo-nos, pois, com confiança junto ao trono da graça. O que é ter um encontro com a graça? É ter um encontro na certeza e na confiança. Eu vou ser aceito. Você acredita que ainda tem gente que pensa que não vai ser aceito? Você acredita que ainda tem gente que tem medo? Hannes, tem medo da graça, medo de não ser aceito, medo de ser reprovado. E agora, o que eu fiz, como é que vai ser? Irmão, vai confiado na graça, vai confiado no favor. Por isso eu quero estimular você, a maioria dos irmãos que estão aqui são líderes, quero estimular você, pede pela sua célula. Fala para ele: Senhor, eu vou entrar confiado na graça, eu não mereço, mas a tua graça me basta, avança a minha célula. Avança, olha para o seu casamento e pensa: meu Deus, não tem mais jeito, mas a sua graça me basta. Seu poder me basta, aperfeiçoa aqui na minha casa, aperfeiçoa no meu casamento, viu, irmã? Ora pelo seu marido. Pastor, meu marido é muito difícil. É verdade, alguns irmãos são muito difíceis, né? Como é que eu falo isso? Mas minha irmã, você não tem nada que você não mereça. Com todo amor e carinho. Sim, com todo favor. Agora, há um poder de Deus para transformar a sua história.
Há um poder de Deus para moldar. O cara é meio grosso mesmo. Eu sei, tem uns que é meio complicado de lidar mesmo. Ora por ele, ao invés de você ficar falando mal dele. Ora por ele. Fala, é um homem de Deus. Esse homem é de Deus. Quando você juntar com as suas irmãs, viu, anjo? Não fica falando, aquele marido lá, miserável, pobre, cego, nu. Aquele miserável lá em casa. Não fala isso não. Fala, homem de Deus, homem abençoado. Aí a sua irmã vem falar mal dele, fala para ela, fica quieta. É homem de Deus. Aleluia. Entra no trono da graça. Não aceita a acusação do diabo. E você também, viu, irmão? Aleluia. Fica falando que a sua esposa é difícil, que ela é um gênio difícil, que ela parece a mãe dela. Profetiza sobre ela e sobre a mãe. Abençoa até seu sogro, aleluia. Ela é um anjo, aleluia. A mãe dela também, santa, aleluia. É transformada pela graça. Em nome de Jesus. Veja, é o que eu te falei no início do culto. Renova a mente, tem um encontro com a graça, tem um encontro com o favor. Aleluia, aleluia. Pedro virou e ele disse, afasta-te de mim, porque sou pecador. Sabe por que Pedro falou isso? Pedro tinha um senso da santidade maior do que o senso de quem era o Senhor e de quem era o amor do Senhor por ele. Você sabe por que alguns irmãos não desfrutam da graça? Porque ele tem um senso de santidade muito grande. E é incondicional. É incondicional. Por isso que você não pede e não recebe. Porque você acha que ainda tem que merecer. Você acha que ainda tem que conseguir. Você acha que... Eu não sou contra discipulado não, pelo contrário, eu acho que discipulado é importantíssimo. Viu? É importantíssimo, faz toda a diferença. Mas acho que maior do que o discipulado é você clamar, porque a Bíblia diz que pode muito a oração do justo em seus efeitos. É você virar para Deus e falar, Senhor, só o Senhor na minha história. Só o Senhor no meu casamento. Só o Senhor no meu trabalho. Só o Senhor nos meus filhos. Só o Senhor. Mas às vezes nós aceitamos. Veja, todo mundo sabe que Deus é santo. Todo homem, numa medida, conhece a santidade de Deus. É até instinto do homem. É instinto do homem saber que Deus é santo. Sabe, é algo que você não precisa ficar ensinando. O cara, ele vem, ele converte, ele já sabe, Deus é santo. Deus é poderoso. Não precisa aparecer um anjo para dizer para ele que Deus é santo. Veja, não precisa. Mas o homem precisa aprender que há um favor para ser derramado sobre ele. Há um favor. Eu quero linkar com as últimas palavras. Você pede sem merecer. Você quer acertar. Você pede sem merecer. E a graça manifesta para você. Sabe, eu me lembro quando eu era menino. Eu queria algo. Era um videogame. Oh, meu Deus, eu queria um videogame. E na minha época o videogame era uma coisa assim, que custava, você fazia consórcio. Você não sabe o que é isso, você é jovem, aleluia. Você não sabe o que é isso. Você fazia consórcio, para ter um computador você fazia consórcio, para ter um telefone você fazia consórcio. E era um tanto de consórcio, a pancada de carneio, o negócio era anos pagando, anos. Era um negócio assim absurdo. E aí eu queria um videogame, tinha que ter um videogame, mas aí eu não tinha ido bem no ano. Oh meu Deus, fui mal na escola naquele ano. Aconteceram muitas coisas. E aí eu ficava naquele dilema. E agora? Será que eu peço? Mas eu conhecia minha mãe. Minha mãe talvez está me ouvindo. Eu amo você, mamãe, aleluia. Mas eu conhecia minha mãe. Eu sei que se eu pedisse para minha mãe, ela ia falar, será que você merece? Pensa aí, menino. Se você ajustou tudo que precisa no ano, como foi o colégio? Se viesse essa pergunta, eu sumia. Eu sumia porque eu sabia que vinha umas ondas depois aí, vinha uma crise. E naquele ano específico não dava. Não dava por quê? Porque eu olhei para mim. Fui mal no colégio, aprontei o ano inteiro. Porque eu tinha períodos, eu aprontava muito no primeiro semestre, no segundo eu comportava para chegar perto do final do ano com bônus, né? Mas naquele ano não deu. Mas eu queria, mas eu não pedi. Não pedi. Mas não pedi por quê? Porque eu, no fundo eu sabia, não vou ganhar. Mas por que eu não vou ganhar? Eu não mereço. Eu não mereço. Você acredita que tem irmão relacionando com Deus assim até hoje? Eu não mereço. Ele cansou. Também ele cansou, tem aqueles que cansaram. Sabe como é que cansa? Ele pediu tantas vezes, mas tantas vezes, e nunca aconteceu, que ele cansou. Aqui não tem ninguém assim, aleluia. Aqui todo mundo pede e sabe que vai receber. Mas quando não recebe, o que acontece? Ele cansa. E qual é o resultado de cansar? Ele conclui que ele não merece, Deus não quer dar. E ele para de pedir. Para de pedir. Não pare de pedir. Clame ao Senhor.
Clame, a Bíblia diz que quem pede, recebe. A Bíblia diz que quem busca, encontra. Veja, a santidade de Deus realmente poderia impedir você que tem pecado de entrar na presença dEle. Mas você pode entrar confiado na graça. A palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou. Aleluia. Você sabe qual é a grande sacada para perceber? A santidade de Deus, você conhece pela mente natural. Não precisa de ensino. Você não precisa ficar ensinando os irmãos. Mas a graça de Deus, ela é conhecida através da revelação do Espírito nos nossos corações. Então veja, qual é a verdade aqui que eu tenho que entender? A verdade é, o crescimento espiritual, ele vem de conhecer a Deus. Como é que eu conheço a Deus? Eu me relaciono com Ele, eu creio que eu sou aceito, eu desfruto da graça. Desfrute da graça, desfrute do favor. Desfrute, não se conforme, Romanos capítulo 12, verso 2, não se conforma com esse século, não se conforma com enfermidade, não se conforma com casamento ruim, não se conforma com célula que não avança, não se conforma, estão reduzindo o salário, todo mundo vai pegar, tem doença, né, todo mundo vai pegar, estou esperando a minha vez. Estou tão conformado que eu já estou esperando. Quando que... Nossa, está demorando a minha, né? Talvez já até peguei e nem sei. Você viu que a gente fala isso? Você não fala porque você é anjo, só eu falo essas bobagens. Aleluia. Veja, o que é isso? É se conformar. Não se conforme, Deus é santo, mas Deus é favor e graça para você. Você nunca saberá que você é amado, até você entender a respeito daquele que ama você em todas as circunstâncias da sua vida. Aleluia, aleluia. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Nos evangelhos, você não vê Jesus recriminando, nunca vê Jesus recriminando cobrador de imposto, prostituta e adúltera. Você vê Jesus recriminando essas pessoas? Não tem. Mas a palavra de Deus mais severa foi para quem? Sempre foi para os fariseus, fanáticos, aqueles que tinham pleno senso da justiça de Deus, aqueles que eram cheios da justiça própria, aqueles que conheciam a justiça de Deus. O cara andava com a lei pregada na testa para não esquecer. Esses, a Bíblia diz que o Senhor chamava de raça de víboras, sepulcros caiados, mas Ele nunca chamou um pecador dessa forma. Quando as pessoas apontam o dedo uma para as outras, elas agem como fariseus. Elas agem como aqueles que têm o senso da justiça de Deus, mas não como aqueles que têm o senso da sua graça. Os fariseus, eles se diziam guardiões da santidade de Deus, mas mesmo assim eles crucificaram ao Senhor. Eles mandaram a santidade para a cruz, mas não porque eles guardavam a lei, mas porque eles estavam ali fora dela. Veja, quando nós avançarmos, irmãos, no conhecimento da graça e do amor de Deus, nós vamos realmente crescer de verdade. Nós vamos realmente desfrutar da bondade de Deus. O meu coração nesses dias é estimular você a desfrutar da bondade de Deus. Desfruta. Conclui que você não merece, desfruta. Desfruta. Mas veja, mais uma vez, eu preciso te dizer isso. A graça não é para você viver de modo vã, de qualquer forma. Você deixar a coisa tocar como quer. Graça é para aquele que quer acertar, mas ele não consegue. Ele vive caindo no mesmo lugar. Ele vive errando na mesma coisa. Ele tem aquela vontade de ajustar, mas ele não consegue. Essa é a diferença entre Pedro e Judas, por exemplo. Se você analisar a história de Judas, Judas nunca converteu. Pedro queria agradar o Senhor, mas agradava na sua justiça própria. Mas Judas queria algo do Senhor. Essa é a diferença. Essa é a clara diferença. Em nome de Jesus Cristo, vai confiado, o meu Pai me ama. Vai confiado, meu Pai me ama. Minha irmã, em nome de Jesus, quero falar com você, minha irmã. Não desiste do seu casamento, não. Que isso? Renova sua mente em nome de Jesus. Pastor, mas eu casei errado. Pode até ser, mas depois que você casou e contraiu a aliança, se tornou a coisa certa em nome de Jesus. Pastor, mas acho que ele não é o melhor de Deus para mim. Vocês podemos até discutir isso de uma maneira aí, mais assim, né? Mas, contraiu a aliança, o Senhor abençoa e há uma graça, porque Deus é Deus de aliança. Não desista da aliança, não desista daquilo que Deus tem para você, não desista do favor, não pense como o mundo pensa. Vai confiado na graça, você também, meu irmão, vai confiado na graça, vai confiado no favor.
Aleluia. Mas veja, vamos pegar aí, João capítulo 21, verso 1. Aleluia. Vamos falar do segundo encontro da graça ali, o segundo encontro de Pedro. Pedro encontrando ali com a graça. Aleluia. João capítulo 21, verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Aleluia. Pedro é uma graça, né? O cara tinha encontrado com Jesus, encontrado com amor, negou Jesus, pisou na bola, e aí confiado nele mesmo, o que ele falou? Vou pescar. Não brinco mais com esse negócio, não deu certo, não funcionou. Qualquer semelhança, mera coincidência, viu? Não é você não, só parece assim. Célula, vou pescar. Negócio de célula não funciona. A gente trabalha e não funciona. Só a célula do pastor que cresce, a minha não cresce. Estou cansado. Só a célula do discipulador que cresce, a minha não vai. Estou cansado, vou pescar. Qualquer semelhança. Casamento então. Casamento não deu certo, vou pescar, chega. Não quero mais esse negócio de casamento, não está funcionando. Não está dando certo. Não está dando certo essa dona encrenca aqui. Vou embora. Esse grosso desse marido. Aleluia. Vou pescar, não quero mais brincar com isso não. Filho está dando trabalho, vou pescar, chega. Estou cansado desse menino não me ouve. Também não tem isso aqui não tem isso, aleluia. Os meninos tudo anjo, tudo ouve a gente, aleluia. Louvado seja Deus. Mas não quero mais, estou cansado, vou pescar, não quero mais. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros. Você vê como Pedro era líder, né, irmãos? Aleluia, líder que mobiliza, né? Porque líder é aquele que mobiliza. Pedro mobilizou sem perceber. Disseram-lhe os outros: também nós vamos com você, nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite e não apanharam nada. Eita glória, eu amo o Senhor, porque o Senhor dá uma maneira de nos atrair para Ele de uma forma ou de outra. Aleluia. Estou cansado, vou pescar para desestressar. Trabalho a noite toda, não pesca nada. Sabe, durante a noite inteira, de novo. Porque acredite, né? De novo, 2 vezes, de novo. Trabalhou a noite inteira, não pescou nada. Sabe, você acredita que muitos de nós, a gente às vezes entra numa posição semelhante? Qual que é a posição semelhante? Pastor, você não, eu estou trabalhando tanto pelo meu casamento, não está funcionando, eu vou pescar, não aguento mais. Estou trabalhando aqui por essa célula. Oh Deus, me ajuda a falar isso. Pastor, é tão injusto. É injusto. Eu trabalho, faço evangelismo, faço visitas, expulso capeta, unjo com óleo. Aquele outro miserável lá não faz nada. A célula dele tem 10 visitantes, eu não tenho ninguém. Nem minha esposa vai na minha célula. A vida é injusta. As coisas são tão injustas. Eu me esforcei, eu tentei, eu fiz. Você acredita que muitos de nós ainda a gente está nessa posição de trabalhar muito e não ver resultado algum? O irmão trabalha pelo casamento, o casamento não muda. Trabalha pela célula, a célula não muda. Trabalha, se esforça, avança, lê livro e avança e busca todos os livros de liderança que tem. Faz milhares de discipulados, impõe, ajusta e cara, nada rompe, nada avança. O que isso gera? Desmotivação. A desmotivação faz você parar. A desmotivação traz cansaço, opressão. Aleluia. Provérbios diz que a bênção do Senhor enriquece. Você não fica pensando em riqueza apenas no sentido material. Sabe, existe riqueza também no sentido de você ter saúde, existe riqueza no sentido de você ganhar vida, existe riqueza no sentido de você ganhar sabedoria, existe riqueza nos seus relacionamentos, nos seus frutos, tem muito mais riqueza do que só dinheiro. O mesmo versículo que conclui que depois o versículo conclui dizendo que com ela não vem desgosto. No hebraico, a melhor tradução de Provérbios 10, 22, ela não vem pelo trabalho árduo, cheio de dores. Aleluia. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, a bênção vem pelo descanso e a certeza de que você é amado. Amado no favor.
Eu vou te contar um testemunho, já contei isso algumas vezes, mas acho que ele encaixa bem aqui. Eu comecei a liderar uma célula. Na época, foi uma graça, porque me entregaram o manual da visão. Hoje nem tem mais manual da visão, nem edita mais manual da visão. Me entregaram o manual da visão e falaram assim: lê, que semana que vem você vai fazer célula. Eu falei, tá bom. Aí peguei o livro, li 3 capítulos, guardei, que eu não consegui ler tudo, fui para a célula. E vamos que vamos. E aí começou a minha célula. Aí me deram uma célula de jovens casais. Noivo, namorado, endemoniado, tinha de tudo. Você pode imaginar, tinha lá. E era aquela célula maravilhosa. Eu também era um líder maravilhoso, bem preparado, fazia louvor, tocava virado para a parede, viu, David? Na época que você tocava virado para a parede, tocava uma música que durava 25 minutos. Quando eu virava para trás, não tinha mais ninguém. Tinha na comunhão, tinha acabado, já era uma luta, um negócio terrível. E um dia não foi ninguém. Você já pensou, você chegar para fazer célula, não tem ninguém? Ninguém. Nem minha noiva na época, já perdoei, aleluia. Mas nem minha noiva, que hoje é minha esposa, foi na minha célula. Largou, fiquei lá, cheguei lá, ali na célula, falei, só tem eu hoje? Só eu. Me deu uma vontade de desistir. Mas uma vontade de desistir. E eu entrei em crise ali por 15 minutos. E eu falei, Senhor, não sei fazer esse negócio. Não sei. Não li o livro. A minha acusação é que eu não tinha lido o livro. Eu fui ler depois no seminário. Eu não li o livro, por isso que eu não sei fazer. Não sei. Preciso da sua ajuda. Não sei fazer. E eu me lembro de subir no meu apartamento, na rua Dom Rodó, na Ponte Pequena, na Armênia. Lugar maravilhoso. Depois você passa lá, você conhece. Maravilhoso. Pensa no lugar lindo. Assim, o centro da cidade de São Paulo. Pensa no lugar maravilhoso. Bem, enfim. Né, aquele lugar que inspira. E eu subi no meu apartamento para fazer a célula sozinho. Eu me lembro de orar e começar a fazer a célula. Senhor, a tua graça me basta. Eu não sei fazer. Não sei. Não sei, eu orei com toda a sinceridade que um líder poderia ter. Senhor, não sei fazer, não estou nem com vontade. Porque sozinho é dureza. Eu preciso muito do Senhor. Porque eu acho que o Senhor me chamou. Não tenho muita certeza não. O ano era 2002. Eu nem tinha certeza ainda de que eu tinha chamado para o ministério. Mas algo queimava dentro de mim. Senhor, eu preciso do Senhor. Preciso da sua ajuda. E eu fiz célula, sozinho. Fiz célula, toquei meu violão. A música não foi de 15 minutos, foi de 10, aleluia, sozinho. Depois eu compartilhei a célula, falei a palavra. Depois eu comi as bolachas traquinas que a gente fazia na época, com biscoito pururuca comprado no Furacão ali na Armênia. Fiz toda a célula ali, acabou e fui embora. Veja, qualquer um que olha, fala, não é normal. Não é normal. Fazer célula sozinho não é normal. Fala a verdade, irmão, não tem ninguém olhando, não tem nenhum membro para contar para o pastor. Você vai fazer a célula? Conta aí, vai. Você ia falar, eu fiz, pastor, só eu. Eu fui, mas acredite, algo espiritual, algo mudou no espiritual ali. Porque naquele momento eu tive um encontro com o Senhor. Sozinho. O Senhor, enquanto eu ministrava, falou comigo, enquanto eu tocava violão, falou comigo, persevera a favor para você. Você sabe que daqueles casais que começaram na minha célula, ficou um só, que hoje mora na Bahia, nem está mais aqui, ficou um só. A célula renovou inteira, mudou inteira. Daquela célula surgiu uma rede que terminou com 300 pessoas. Eu postei uma foto hoje dessa primeira célula. Hoje, veja, começou com um bando de menino. Depois muda, vai, ajusta, vem menino e troca. E terminou com 300 jovens. Mas quero dizer algo para você. Tudo porque, sem perceber, eu canalizei para o lugar certo. Canaliza suas crises para o lugar certo. Canaliza, não ajusta a sua decepção em você mesmo. Não ajusta, não fica cheio da justiça própria, falando, eu dei o melhor, eu tentei ajustar da melhor forma, mas aquilo é decepcionante. Projeta, João capítulo 21, verso 4. Eu estou demorando muito, meu Deus, eu vou correr, aleluia. João capítulo 21, verso 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, tendes aí alguma coisa para comer? Você não quer um negócio mais frustrante que esse? Você passa a noite inteira trabalhando, não pesca nada. O camarada vê o barco chegando e pergunta, e aí, trouxe peixe? Você não tem uma vontade de arremessar o remo nele? Fala, você não sabe o que você está falando, sai daqui. Você está me provocando, né? Veja, perguntou-lhe Jesus, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis.
Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aleluia. Você sabe o que mais me chama a atenção aqui? É o Senhor mencionar especificamente o lado direito. Ele mandou lançar a rede do lado direito. Na Bíblia, a mão direita é a mão da bênção do primogênito. A mão direita é o lugar do favor, é o lugar da justiça. Todo o nosso trabalho tem que ser confiado na justiça de Cristo. Você quer criar seus filhos debaixo do favor? Amém? Crie baseado na justiça de Cristo. A graça me basta. Você quer alinhar sua célula baseado no favor? Entra debaixo da justiça de Cristo. Você quer alinhar seu casamento debaixo do favor? Entra alinhado na justiça de Cristo. Tudo que você fizer, faça confiado no favor, na graça e na justiça de Cristo. Lança sua rede do lado do favor. Veja, em nome de Jesus, no momento em que Pedro percebeu que era o Senhor, a Bíblia diz que ele se vestiu e saltou na água na direção de Jesus. Aí a questão é, por que Pedro fez isso? Por que Pedro correu? Por que Pedro nadou ali na direção de Jesus? E a resposta a essa pergunta, ela vai esclarecer aqui várias questões das nossas vidas. Sabe, questões como, por exemplo, agora que eu sou salvo, sou filho de Deus, eu vejo as coisas erradas em mim mesmo, como é que será que Deus me vê? A palavra de Deus diz que Pedro pulou na água em direção a Jesus, porque Pedro estava ali consciente das suas falhas. Veja, Pedro tinha acabado de negar Jesus. Pedro tinha negado Jesus, não foi uma vez só, foram 3. Projeta, Lucas capítulo 22, verso 31, aleluia. Lucas 22, 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor não orou para que Pedro não falhasse. Às vezes a gente olha e fala, por que Jesus deixou Pedro falhar? Era mais fácil olhar para ele não falar, mas a Bíblia diz que Jesus orou para que a fé dele não desfalecesse, para que a fé dele permanecesse. Eu oro para que a sua fé permaneça em nome de Jesus. Mesmo em meio às frustrações e crises, que a sua fé permaneça. Aleluia. O Senhor profetizou a vitória de Pedro antes de Pedro cair. Mas o que Pedro respondeu? Mesmo que todos te neguem, mesmo que todos te abandonem, mesmo que todos pisem na bola, eu nunca vou te negar. Eu sou capaz de seguir para a prisão com você ou até para a morte. A gente conhece a história, né? A Bíblia diz que ele se sentou ali à beira da fogueira. O Senhor Jesus estava ali preso pelos soldados. Em seguida uma mulher reconheceu o sotaque de Galileu. E ela falou que aquele sotaque não era de Jerusalém. E ela falou, você não é um dos discípulos dele? E o que ele falou? Não conheço esse homem. A Bíblia diz que outra pessoa veio e disse, sim, eu sei, eu já vi, você é um discípulo dele. E ele nega a segunda vez, ele diz o quê? Eu não conheço esse homem. E a Bíblia diz que na terceira vez, a palavra de Deus diz que ele negou e praguejou. E ele jurou, ele praguejou e jurou que jamais conhecera Jesus. E a Bíblia diz que nesse momento o galo cantou. Quando ele negou conhecer Jesus pela terceira vez, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 22 que o Senhor olhou para ele. Olhou. O amor de Jesus vem através do olhar de amor. Qualquer um que lê essa palavra pensa o quê? Jesus olhou para recriminar Pedro, não é? Mas a Bíblia diz que Pedro fitou os olhos de Jesus e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Lucas capítulo 22, verso 54, a referência para você, eu não vou ler agora. Veja. Pedro agora, então isso foi um pouco antes, agora você olha para Pedro, o que Pedro fez? Pedro pulou na água na direção de Jesus. Aleluia. Perceba algo, Pedro não estava consciente do pecado, Pedro estava consciente do perdão. O olhar de Jesus trouxe o que para Pedro? Perdão. Jesus olha para você com um olhar de perdão. Senhor, eu falhei na minha célula. Não consigo fazer. Consigo. Vou te confessar algo aqui. Aquela noite que eu fiz célula sozinho marcou minha vida.
Porque eu falei para o Senhor, falei, Senhor, eu falhei. Não consigo cuidar do povo que você me deu. Não consigo. Não consigo ser fiel com o povo que você me deu. Não sei cuidar deles, não sei o que fazer, não sei nem porque você me escolheu. Não sei, tinha outros mais brilhantes, melhores, mais bem formados, com faculdades melhores. O Senhor me escolheu, falei. A graça basta para aqueles que olham para o Senhor e reconhecem o olhar de perdão. Você sabe o que aconteceu depois que eu falei isso? Eu senti paz. Senti paz do meu Pai dizendo, eu chamei você, meu filho. A graça te basta, há um poder para você. E eu estendo essa palavra para você. O Senhor chamou você. A graça te basta, há um poder para você. Ah, pastor, mas eu sou destrambelhado, faço coisa errada, falo uns palavrão ainda. Não, crente não fala palavrão, mas eu ainda falo, meu Deus, me ajuda. O Senhor chamou você, a graça te basta, aleluia, aleluia. Veja, se tivesse consciente do pecado, Pedro ia pular para Jesus? Não, Pedro ia pular para fugir dele. Se a gente encontra com Jesus, você encontra com alguém que você está devendo. Aleluia, já pensou? Você está devendo e nem dever R$50, você está devendo uma fortuna. Aí você encontra o cara que você está devendo, e não tem para onde fugir, tem o barco, você fala, e agora? Tem que desembarcar lá na ponta, está o credor. O que você faz? Você desembarca correndo para pular e nadar e fala, oi? Ou você fica esperando e fala, meu Deus do céu, afunda barco, Jesus, volta, acontece alguma coisa. No mínimo você é o último a descer. Ou você pula para fugir. Vou pular para o outro lado. Vou nadar no lado contrário. Mas veja, Pedro estava consciente do quê? Do amor e do perdão. Ele não tinha medo de ficar sozinho com Jesus. Sabe, irmãos, compreender a atitude de Pedro aqui é muito importante para a gente avançar na nossa caminhada cristã nesses dias. Por que Pedro pulou? Pedro pulou, mas Pedro não estava consciente da lei. A Bíblia diz que pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei condena. A lei condenaria Pedro por negar Jesus. A lei nunca o capacitaria a pular na água para servir a Jesus. Pedro estava consciente da santidade? É claro que não. Pedro sabia que ele havia pecado. Pedro sabia que tinha pecado nele. Mas apesar de todos os pecados, apesar de todos os erros, Pedro sabia, ele me ama com o amor de um irmão, de um amigo, eu posso pular para o meu amigo. A consciência dele era, os meus pecados estão com ele, é só por ele, eu não consigo fazer mais nada sem ele. Há algo profundo nessa ação, você tem que entender isso. Nessa hora a palavra de Deus diz que o ministério de Pedro foi restabelecido. E aí Jesus vai andar com Pedro, o que Jesus fala para ele? Simão, filho de João, tu me amas? E o que o Senhor falou para ele? Se você me ama, se encarrega de cuidar dos meus filhos, dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhas, do meu bem precioso. Aleluia. Você vê Jesus falando isso para mais alguém? Não tem. Não tem. Por que ele fala para Pedro? Porque ele confiava em Pedro. Por que Jesus te deu uma célula? Você nunca parou para pensar? Escolheu você. Você. Talvez você não se escolheria. Talvez você olharia e falaria, não, pastor, você não sabe quem eu sou, quanto defeito eu tenho. Você não me conhece lá no fundo, lá no íntimo, no profundo. Você não sabe. Às vezes você é daquele que vira para a mulher e fala, se falar para o pastor quem eu sou, você está ferrada, viu? Te pego. Não pode contar para ele não, fica quieta. Eu te repreendo aí. Senhor, você acha que o Senhor não conhecia Pedro? Sabia quem era Pedro, sabia que o coração de Pedro era de acertar. Deus não errou com você, não errou, Deus não errou com você, Deus não errou com você, Deus deu para você, porque você é quem pode cuidar. Deus deu para você, porque você é fiel para cuidar. Eu tenho falado isso com os discipuladores, Deus deu uma rede para você, porque você é fiel para cuidar. Ela é pequena, o povo é meio destrambelhado, o povo é meio estragado, é para até ser mesmo. Mas o Senhor deu para você, porque você é fiel para cuidar. Porque é para você ter experiência com Ele. Para te abater, levantou você porque ele está errado? Não, Deus levantou você para te abençoar. Como é que eu faço para ser abençoado, pastor? Vai confiado no favor. Fala para ele, eu não consigo, Senhor. Não sei o que fazer, não sei como chegar, não sei como me colocar, não sei como orar, não sei, mas a tua graça me basta.
Você acha que Deus tem casamentos destruídos para você, meu irmão, que está aí em casa, na sua casa? Não tem. Deus tem para você um casamento ajustado de paz. Minha irmã, Deus tem para você um homem amoroso, que guarda você, que te protege, que te sustenta e te guarda, que enche você de favor. Pastor, mas ele é meio estranho. Até tem uns que é meio estranho mesmo. Mas começa a liberar a palavra de fé e de vida e a crer, porque o Senhor te dá favor, graça e bênção. Em nome de Jesus, eu quero estimular você a andar pela fé. Anda pela fé. Anda pela fé. Mais uma vez, eu não tinha programado, mas se der para projetar, Romanos capítulo 12, verso 2. Vê se dá para projetar aí, Romanos capítulo 12, verso 2. Oh meu Deus, nós vamos encerrar e orar com esse texto. Romanos capítulo 12, verso 2, mais uma vez. Aleluia. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para você. Não é divórcio, não é célula destruindo. Esses dias um irmão me procurou, pastor, o que vai ser da minha célula? Estou com medo, não consigo, não sei o que fazer, não sei como ajustar. Hoje um me procurou falando, pastor, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu não sei como lidar com a minha célula, não sei como lidar com os meus irmãos, eu não sei, não consigo reunir, eu tenho medo ainda, o que eu faço? Vai para o Senhor, vai confiado na graça, vai confiado na certeza de que você é amado. Quando Pedro encontrou com a santidade, Pedro caiu de joelhos e falou, perdoa, ai de mim, eu sou pecador. Mas quando ele encontrou com a graça, ele correu ao encontro para ouvir, cuida dos meus cordeirinhos, Pedro. Cuida do favor, o Senhor tem um favor para você, há uma medida de favor. Eu quero encerrar com isso para nós orarmos, tomarmos ceia. Você sabe o que diferencia os homens de Deus que desfrutam do favor? Sabe, talvez você nunca parou para pensar nisso, né? O que diferencia os homens que desfrutam do favor, Mateus? O que diferencia os homens que querem ser pastor dos que são ordenados? O que será que diferencia eles? O que será ensina? Os homens que avançam e concluem que o casamento era ruim, ele transforma e fica bom. O que diferencia esses? O que diferencia aquele que nunca avança, e uma hora a célula dele explode, cresce, multiplica, gera discípulo? O que diferencia esses? Sabe o que diferencia? Permanecer, sabendo que o Senhor o chamou. Permanecer. 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 Por que você permanece? O Senhor me chamou. A todo vento contrário, o Senhor me chamou. Trabalhando, pescou a noite toda, o Senhor me chamou. Eu estou tentando avançar com essa célula, não consigo. O Senhor me chamou. Em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou, daquele que me chamou, daquele que me escolheu, que me tirou do império das trevas e que me colocou no reino do Filho do seu amor, para me abençoar, me amar e me guardar. Aleluia, eu sou abençoado, você também é, tenha certeza disso em nome de Jesus. O que eu mais escuto são vozes de pessoas dizendo, pastor, você não pode ficar falando que você é abençoado, porque isso soa, porque eu sou muito abençoado. Durma com essa em nome de Jesus, sou muito abençoado, mas você também é, porque a graça te basta. O Senhor escolheu te abençoar, você só não percebeu, o Senhor escolheu te abençoar. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus, nós vamos orar. Nós vamos orar. Aleluia, 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 Fábio, aleluia, aleluia.